E o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, obteve nota 0 na avaliação de transparência em pelo menos 3 pontos do programa. Conforme os critérios da Transparência Internacional, foram considerados críticos pontos como a disponibilização de informações sobre as fases do planejamento preliminar, consultas prévias e informadas à população atingida e elementos específicos para concessões. Com isso, a transparência atual dos investimentos do programa recebeu nota 8,1 de um total de 100 pontos. O estudo sobre a transparência no programa também avaliou as obras a partir do critério internacional para a contratação de obras de infraestrutura. Segundo o documento, o novo PAC atende a apenas 10% dos indicadores exigidos pelo padrão internacional. Bom, Ana, nós trouxemos aqui, falamos sobre falta de transparência nos gastos com cartão corporativo do presidente Lula, nos voos da FAB do governo, e agora a gente traz aqui o Programa de Aceleração do Crescimento de Lula, que recebeu nota 0 no quesito transparência. Olha, parece até que a gente estava adivinhando, né? Transparência. E só repetir aqui o que você acabou de ler, Paula, que conforme os critérios da Transparência Internacional, imagina, não é a transparência bolsonarista nem da oposição ao governo, é a Transparência Internacional. Foram considerados críticos pontos como a disponibilização de informações sobre as fases do planejamento preliminar, consultas prévias e informadas à população. Ou seja, não tem transparência em nada. E quem está dizendo isso é a Transparência Internacional. Daqui a pouco vão falar, né, que a Transparência Internacional é bolsonarista, imperialista, estadunidense, aquele discurso todo com cheiro de naftalina, parado, né, como Augusto muito bem gosta de dizer, parado lá no Muro de Berlim, antes do muro cair em 89. Paula, nota 8,1 de um total de 100 pontos. Eu acho que não tem mais o que a gente comentar, porque os números estão aí. Como, né, a Transparência Internacional dizendo que os pontos, a falta de transparência são pontos críticos, é a mesma coisa do Carter Center, né, uma instituição respeitada internacional, dizendo que a eleição da Venezuela foi uma fraude, que o atual ditador não é o presidente da Venezuela. E o Brasil vai continuar dando de ombros, tanto para o Carter Center, quanto para a Transparência Internacional. Daqui a pouco chega o discurso do imperialismo estadunidense yankee. Já. Silvio, essa informação, essa matéria que a gente traz aqui para compartilhar com a nossa audiência me lembrou uma reportagem que você escreveu aqui na Revista Oeste em julho de 2023, mais atual do que nunca, hein, Silvio? Antevendo o futuro aí, PAC 0. Sem dinheiro em caixa nem plano para a infraestrutura do país, Lula recicla o PAC, o programa que acumula milhares de obras paradas até hoje. Em julho de 2023, estamos iniciando 2025 com essa notícia de que o PAC do presidente Lula está recebendo nota 0 em transparência. E essa reportagem chama muito atenção, porque você começa descrevendo a inauguração de lombadas no município de Morungaba, aqui na região metropolitana de Campinas. É um exemplo da falta de projetos desse PAC, e eles foram inaugurar lombadas no município de 14 mil habitantes aqui próximo a São Paulo. É bom, Paulo, que você acabou de me dar uma sugestão de pauta. Dia 7 de julho de 2025 eu vou fazer o PAC continua no 0. Vou repetir a reportagem para o nosso assinante. Paula, o PAC nunca existiu. O PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, foi uma maquiagem, foi algo inventado por um marqueteiro, João Santana, que era o marqueteiro do Petrolão. Ele foi o sucessor do Duda Mendonça na era do PT. Então, em 2007, ocorre que, depois do Mensalão, o Mensalão já havia arrefecido dentro do Congresso Nacional, CPI dos Correios, já tínhamos uma denúncia encaminhada pela Procuradoria-Geral da República.
era assunto para o Supremo Tribunal Federal e só foi acontecer a ação penal 470 em 2012. Levou muito tempo até Joaquim Barbosa, que era o então relator da ação penal 470, iniciar aquele que foi o mais longo e talvez o mais célebre julgamento de crime de colarinho branco cometido por políticos no Brasil. Então, o João Santana decide criar uma nova marca dentro do governo. E ele cria o PAC, que seria um pacote de obras de infraestrutura a ser tocado pela mãe do PAC. Quem era a mãe do PAC? A Dilma Rousseff, que viria a ser a candidata à presidência da República na sucessão, na linha sucessória de Lula da Silva. Àquela época, o PAC não executou absolutamente nada e o Petrolão já existia no Brasil. A roubalheira envolvendo as empreiteiras, o cartel de empreiteiras corruptas que a Lava Jato foi desbaratar lá na frente, em 2014, já existia no Brasil. Mas essas obras jamais saíram do papel, tanto que em 2016, quando a Dilma Rousseff sofre o seu processo de impeachment, naquela época o índice de execução do PAC era de 17%, sendo que nós estamos falando de 30 mil obras, a maioria delas embargada pelo TCU, num pacote de R$1 trilhão e nada sai do papel. Aí vem o PAC 2, né? O PAC 2 é uma tentativa de alavancar ainda mais a Dilma Rousseff. E agora, com o Lula de volta ao poder, nesse terceiro mandato, eles tentam inventar o PAC 3. O que é o PAC 3? As obras que eles nunca conseguiram tocar lá atrás, porque eram foco de corrupção. Cássio, vale lembrar que a ministra Simone Tebet, na época, disse que o governo ia anunciar novas medidas. Uma delas é o novo PAC, mas que não é um PAC. Mas não vai ser um PAC. Ela disse que muita coisa está aí e só vamos envelopar, ou seja, nem ela soube explicar o que estaria acontecendo, ou seja, PAC zero. É um PAC que não se sente PAC, né? Que tem outra percepção de si próprio. Não, estamos na modalidade 4 passos, um delírio, obviamente. Quando fala algum ministro do governo Lula, é um delírio cotidiano, se não fosse que um delírio de corruptos, né? Só 2 pontos. Primeiro, mentira número 1. O PAC 3, 4, 5, não sei, esse PAC novo que não se sente PAC, era, segundo o governo Lula, tinha que ter uma movimentação de recursos superior a R$1 trilhão. Não existe isso. Não existe esse dinheiro, nunca vai existir. O Brasil não tem toda essa grana para colocar no setor de infraestrutura, especialmente em um tempo tão curto. Para a gente ter uma ideia, no ano inteiro passado, o governo federal investiu apenas 24 bilhões de reais no setor de infraestruturas. Vai colocar R$1 trilhão, tem mais 6 zeros, né? É impossível. Né? Então, não vai existir isso, não vão conseguir e, obviamente, eles não querem comunicar isso para a população e, por isso, estão atrapalhando a divulgação, né? A transparência nesse caso. E a transparência internacional, que comunicação avisa aos navegantes do governo federal, não podem nem falar que é um ataque yankee, porque é alemã, no caso. Então, assim, não pode nem falar que é imperialismo americano, são alemães a transparência. Já foi investigada, só porque ela faz o seu trabalho. Está sendo investigada pelo ministro Dias Toffoli, por ter simplesmente criticado o fato que Toffoli cancelou as multas da Odebrecht e da JIF por acordos de leniência, né? E a transparência internacional apenas salientou, olha que não é possível cancelar essas multas, sendo que a mulher do ministro trabalha no escritório de advocacia que defende essas empresas, ela foi incluída no inquérito do fim do mundo. Então, esse é o nível que está... Depois a gente se surpreende se o Handelsblatt, que é o mais importante jornal alemão de economia, diz que no Brasil não temos mais democracia, que temos um problema sério com o Supremo Tribunal Federal. E, por último, eu só queria salientar mais um ponto aqui sempre a transparência internacional. No ano passado, ano retrasado, primeiro ano de governo Lula, 2023, um ano só de governo Lula, a transparência internacional indicou que o Brasil perdeu 10 posições no ranking que mede a percepção sobre a corrupção. Estamos no 104º lugar no mundo, 104 em 193 países. Caímos 10 pontos e registramos apenas 36 pontos. Ou seja,
só foi suficiente um ano de governo Lula para que o Brasil despencasse nos rankings de corrupção internacionais. Esse é o Brasil onde o PAC não se sente o PAC e o amor voltou, assim como a corrupção.